Seja uma escuta preciosa. Seu organismo agradece. Olá, queridos amigos, ouvintes, amantes da psicanálise. Qual a notícia te faz permanecer constante? É essa a pergunta inicial para brilhantar o nosso bate-papo de hoje. Sejam todos bem-vindos. Mais um Momento Mente Aberta trazendo um tema para ir de encontro à sua alma. Porque é assim que eu penso. Quando eu estou pesquisando assuntos que o mundo carece ouvir, e é claro, escrevendo com um único propósito, de cada tema, ir até onde você está, abraçar você, levar um pouco de afago, de aconchego, porque é disso que nós estamos precisando. Precisamos de nos envolver com propostas que nos acalentam a alma, que vêm de encontro com o nosso coração e que abra verdadeiramente a nossa mente. Um despertar para o novo e grandes voos. O novo que está aí dentro de você esperando sua autorização para tornar-se prática na sua vida. Se escute mais, querido. Dê voz à grandiosidade que você carrega, se faça bem. Você é do tipo de pessoa que faz dos momentos tristes os mais importantes? Outra boa pergunta, né? Quero também te confrontar um pouquinho, provocar uma certa inquietude. De vez em quando faz bem. Estava outro dia visitando algumas páginas na internet, né? E me deparei com uma mensagem que muito me chamou a atenção. Me despertou para trazer a vocês essa reflexão. É a seguinte: ouvi na terapia e não sai da minha cabeça. Por que você guarda uma crítica que recebeu há 4 anos atrás e ignora um elogio que recebeu ontem? Puxa vida, mais uma reflexão. Que solo fértil é esse que a crítica encontrou dentro de você para criar raízes? Pois é, queridos amigos, que solo fértil é esse, para tantas coisas que não valem a pena. A não ser que você seja resiliente e faça das críticas um pontapé para vencer, que seria o mais confortável. Cheguei a postar nas redes sociais. Temos que contribuir de alguma maneira para que as pessoas reflitam e possam mudar as situações dentro delas. Se pararmos para pensar, guardamos uma montoeira de lixos emocionais. Não sei para quê, mas nós fazemos isso. Você sabe para quê? Já pensou assim alguma vez na sua vida? Porque às vezes nos machucamos tanto e colocamos a culpa em outras pessoas. E aí outra pergunta: por que tragédias atraem tanto a atenção das pessoas? São muitas demandas, não é verdade? Muitas perguntas para refletirmos. Existem várias interpretações para a preferência da população por informações que tenham alguma conotação trágica. A sensação é de que sua situação pessoal seja pior. Pode ser que a pessoa esteja sofrendo e, ao ver uma notícia ruim, percebe que outras pessoas sofrem, às vezes com problemas e situações piores, inclusive. E essa visão da vida soa como um conforto. Ela percebe que não sofre sozinha e se sente no direito de ter alguém que comungue com os mesmos momentos desconfortáveis. Mas não podem esquecer que cada pessoa carrega uma estrutura e cada um de nós tem seu tempo próprio para ressignificar as coisas. Olha, querido, sua saúde mental está em jogo nesse momento. É como se você a condicionasse aos padrões de pessoas que você nem as conhece. Te convido a fazer uma reflexão com sinceridade. Quando você está na frente da televisão, do computador, conversando com alguém, lendo um jornal, revista, ouvindo um rádio, quais são suas preferências para notícias e programas? O que prende de fato a sua atenção para valer? É um acidente? Uma história de superação? Um caso de maus tratos? Uma fofoca? Ou um projeto inovador? O que, na verdade,
enche seus olhos de brilho? Então reflita e responda para você mesmo. Assim você vai descobrir quem você é e o que está acontecendo. É um ponto de partida. Se preferir, pode mandar mensagem para mim aqui pela rádio. Teria o maior prazer em interagir com você. Se você ficou com as primeiras sugestões, não se preocupe. Saiba que você não é o único. Olha, devemos pensar que também tem a necessidade de se manter informado o tempo inteiro. Medo de não ter o que falar ou participar de algum assunto, talvez. Mas vale uma reflexão do que as pessoas estão ganhando com isso. O que está absorvendo de positivo ou levando para outras vidas? Somos feitos daquilo que absorvemos diariamente. Daí a importância de buscar coisas saudáveis para o nosso dia a dia. São as nossas crenças e escolhas que nos levam adiante. Temos que eliminar vestígios que levam ao sofrimento, a ficar deprimido, com problemas no trabalho, nos relacionamentos em geral, para não ficar enxergando apenas os pontos negativos nas situações e nas pessoas. Essas podem abalar o psicológico, reprimir pensamentos e comportamentos desnecessariamente. Se você é o que pensa, pense coisas positivas. Se é aquilo que come, nutra seu corpo direito. Se é o que escuta, dê uma escuta rica, inteligente. Afinal, merecemos o melhor. Não faz mal mudar o canal da TV, sair da página da internet com informações desconfortáveis. Nada disso, muito pelo contrário, faz bem. E aí vem a pergunta: o que você fará com isso? Com tudo que alimenta você diariamente? O que você vai fazer? Certas proximidades assustam. A mídia tem divulgado questões que colocam o seu psiquismo a ficar confuso. Precisamos entender a nossa história de vida, saber como fomos feitos, a sociedade que me acolheu enquanto criança, entender minhas dores e perdas e frustrações. Avaliar se minha estrutura está bem formada. Pode ser que a sua esteja fragilizada e você não dê conta. E aí? Como você vai fazer com todas as informações? A violência está em toda parte. Mas quando acontece algo próximo de alguém, basta um pequeno fato ou deslize para a pessoa desesperar. Imagine algo grande, então. Vale uma reflexão. Eu não estou dizendo para não dar atenção, apenas estou dizendo para dar atenção àquilo que te cabe. Por que gostamos de notícias ruins? Essa é a pergunta. Por quê? A intriga, o nó da ação se sustenta da situação infeliz. Estava lendo sobre um jornal que estava em teste na Rússia, com a proposta de lançar apenas notícias boas, e a surpresa é que o público não aderiu à iniciativa. E é óbvio, a felicidade não nos conta nada. Como se não fosse interessante, como se ser feliz fosse banal. Então, a busca pela felicidade é contrária do que de fato você alimenta. Interessante. Que felicidade é essa? Que tanto queremos encontrar se, na verdade, eu busco tudo que é oposto, o que afasta dessa felicidade. Puxa vida! Os contos de fadas, por exemplo, narrativa romancista, descreve sempre um final feliz. Será por quê? A luta contra as adversidades, se elas não existissem, não haveria história. Essa é a verdade. Aliás, a história acaba quando a felicidade chega, né? A tão fantástica felicidade. E viveram felizes para sempre. Não se tivesse mais nada a contar. A intriga, o nó da ação da narrativa, do desfecho da história, até mesmo porque o percursor é importante. Se sustentam da situação infeliz, pensem, se sustentam de uma situação desagradável, de infelicidade. Mas é claro que a posição de quem lê é uma posição externa.
Nos saboreamos da história exatamente, dimensão em que dela podemos participar imaginariamente, mas que nela não somos implicados. É o imaginário. Em psicanálise, a queixa exerce exatamente esse poder de sedução, de uma narrativa de nós mesmos. Porém, se esgota, deixa de alimentar o gozo do sintoma quando se muda de posição para ser ator da própria vida. O drama que é contado dá lugar para a surpresa e ao acaso. Até quem sabe pode deixar entrar instantes de felicidade sem palavras. Mas como deslocar alguém dessas narrativas gozosas que são as queixas, deixando-as se esgotar, até não poder mais, até não que não haja mais nada para se queixar? É o quinhão do analista. Ouvir essa repetição sempre reiterada. Da mãe que não soube dar amor, do pai que não soube dar lei, ou que deram demais. Assim se explica, talvez, as preferências pelas informações que estão fora da gente, de coisas que ocorrem no mundo fora. Será que não estamos buscando fora o que assemelha a nós? Ou vai de encontro com quem somos ou fomos porque precisamos dar um significado novo? A queixa se parece mais com o conto de fada, cuja estrutura engessada sempre foi sublinhada. Pequeno Polegar ou Bela Adormecida, perdidos na floresta hostil do mundo, João e Maria, Chapeuzinho Vermelho, outros personagens perseguidos pela bruxa malvada, o lobo mau, o ogro faminto, esperando o socorro do talismã, do caçador ou do príncipe que resolveriam tudo, mas sem deslance. Sempre em busca de ser socorrido por alguém. Aí entra nas questões dos possíveis. Mas nem notícia ruim, nem conto de fada. A psicanálise é um convite à escrita criativa, à da própria vida, a de redigir sua própria história. Para a medicina psicossomática, o conflito não é específico. O que é específico é a resposta fornecida por cada indivíduo em função do seu caráter, de suas tendências. A agressividade, por exemplo, que não encontra meios de se descarregar no sistema da relação, vai tomar emprestada a via neurovegetativa e provocar perturbações cardiovasculares. Noutros casos, a necessidade de dependência ou de proteção. Se não satisfeitos, vão se traduzir em perturbações da esfera digestiva. Pode causar uma úlcera, uma constipação, colite. Olha aí, as dores. Para essa concepção, o subjetivo não é um fator de causalidade. E o sintoma, qualquer sintoma. Não, é o que deve ser eliminado, porque não se esgota. Para a psicanálise, o principal sintoma é o próprio ego. E esse é visto como um campo de batalha, como Freud propunha em 1917, uma guerra interior que é preciso mensurar o domável e o indomável. É importante, talvez, ressaltar que as particularidades de cada um também são indicativos de sua posição na sociedade. Somos únicos com ressalvas. Isso porque as pessoas se agrupam de acordo com as suas semelhanças. Assim, ao mesmo tempo que as nossas particularidades nos façam diferentes um dos outros, elas também nos aproximam em certos aspectos. É necessário mencionar que a preocupação com a subjetividade é uma questão moderna. Isso porque o sujeito pré-moderno era orientado pela ordem religiosa e entendido como parte de um todo social. De acordo com as ideias do behaviorismo radical, a subjetividade é um produto social. Assim, tudo que passa sob a pele de uma pessoa é moldado pela sociedade. Já de acordo com Freud, a subjetividade é constituída pelo consciente e pelo inconsciente. Para o estudioso, esse mestre da psicanálise, cada uma dessas instâncias psíquicas possui as suas próprias leis, se norteiam e que devemos respeitar. Os processos psíquicos não são dentro do homem. O corpo não é apenas um mero veículo, ou uma veste, ou um calçado. O corpo e a mente interpenetram-se, como desde sempre se sabe.
Não há processos puramente orgânicos e nem unicamente mentais, tudo está interligado. Embora se devam respeitar as especificidades dos registros, havendo assim uma esfera biológica, uma esfera físico-química, dimensões simbólicas, organizadas por esferas sociais e culturais, e uma esfera própria ao psiquismo, além de outras, há, contudo, uma evidente continuidade no fenômeno humano. O sofrimento humano é uma extraordinária manifestação da unidade da vida humana. Não se sofre no corpo apenas, nem apenas psiquicamente. O único corpo puro, isolado de mente, é o do cadáver. Os processos psíquicos são apoiados, como dizia Freud. Talvez não hajam dicotomias, mas apenas modelos distintos de apreensão. O que parece ser orgânico no corpo talvez seja apenas um dos momentos da faixa. E se tivéssemos paciência suficiente, sabedoria suficiente e critérios adequados, possivelmente poderíamos perceber quando esse processo passa a se manifestar em seu momento psíquico. Sofremos sinais, porém precisamos saber nos compreender. De qualquer forma, precisamos nos defrontar com o ser humano integral que vai procurar auxílio para seu sofrimento. Seja uma resposta, uma justificativa, um culpado ou uma ajuda porque a pessoa não deu conta de segurar as pontas sozinha, que seja. Para a clínica psicanalítica, trata-se de uma representação que possibilita a continuidade da investigação, sem rupturas, quando é o corpo quem está falando. Freud disse: nenhum ser humano é capaz de esconder um segredo. Se a boca se cala, falam as pontas dos dedos. Como é engraçado quando alguém chega perto de outra pessoa e diz: vou te contar um segredo, mas não conte para mais ninguém. A linguagem corporal é uma forma de comunicação não verbal. Abrange principalmente gestos, postura, expressões faciais, movimento dos olhos e a proximidade entre o locutor e o interlocutor, de quem fala e de quem escuta. Assim, lembrando da pergunta inicial sobre as notícias que você tem acesso, o que te faz permanecer constante ou o que você tem alimentado sua alma, seu corpo, te chamo a pensar nas possibilidades de uma qualidade de vida melhor, a que você absorve de maneira natural, mas que terá um efeito, porque vai sendo armazenado dentro de você tudo que você vai absorvendo. Temos algo dentro chamado memória que nos implica cuidados. Todos temos segredos. Alguns permanecem conosco até a morte. Mas existem alguns segredos que nem sequer sabemos que temos. E muitas vezes passamos a vida toda sem sabê-lo. Porém, estes segredos são visíveis aos outros que conosco se relacionam e os percebem. Estes segredos gritam verdade sobre nós através das nossas imperfeições. Grita pela necessidade de ser ouvido. Quando apontamos os outros frequentemente a fim de justificarmos o que acontece de ruim conosco, estamos perdendo a oportunidade de aprender mais sobre nós mesmos. Já parou para pensar que o que você escuta pode ser disparador para atitudes de condenação? Acho muito triste ver pessoas que se julgam perfeitas e que do alto de sua arrogância culpam os outros por tudo de ruim que acontece em suas vidas, legando a si mesmos apenas os méritos pelo pouco que acontecem de bom. Na verdade, você deve reconhecer seus méritos, mas não tirar os méritos de outras pessoas. Isso sim é harmonioso e eu vou dizer, não preocupe, tem espaço para todo mundo. É engraçada a maneira como a vida nos oferece as respostas que estamos buscando, fazendo com que elas apareçam na hora certa. A maneira é questionável em algumas vezes, mas elas sempre aparecem. A verdade, queridos amigos da psicanálise, é que estamos o tempo inteiro atrás de informação, de conexão, de proximidades com o que é um mistério para quem não sabe onde quer chegar.
E nesses tempos de internet, onde muitos de nós passamos parte do nosso tempo dedilhando palavras com as pontas dos nossos dedos, transferindo para as telas nossos pensamentos, nem sequer percebemos que nossos segredos vão ficando pelas entrelinhas do que escrevemos. Muito sobre nós pode virar à tona. Bom, eu volto daqui a pouco com mais um pouquinho desse assunto que é inesgotável. Até já!